seu lugar em nosso coração de filhos e filhas de Deus. Como é bom a gente se reunir em torno do altar, como agora aqui neste santuário de Nossa Senhora. Como é bom a gente se reunir lá na comunidade, para a gente conviver com as pessoas, para se encontrar com as pessoas do mesmo lugar onde moramos, e para que juntos a gente também possa ir descobrindo o grande sentido da vida de Deus em nossa vida. Deus quer que nós sejamos humanos. Deus quer que nós sejamos gente. Depois Deus quer que nós sejamos cristãos, e isto significa comprometidos com o Evangelho de Jesus. Mas Deus tem ainda um outro desejo, que é o da nossa santidade. Ser humano, ser cristão e ser santo ou santa. Como o bom número de casais aqui presentes, qual que é a vocação do casal? Exatamente para que na vida de comunhão a vida seja partilhada e para que os dois encontrem este caminho de santidade, no amor mútuo, na misericórdia, no diálogo, no respeito. Nós ouvimos o Evangelho, palavra muito firme de Jesus, que vai dizer para nós: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que isto já tivesse aceso. Não é o fogo do Espírito Santo que Jesus está dizendo, não. É o fogo que queima mesmo quando a gente abraça a verdade dele. Assim como Paulo, na carta que ouvimos, nos chama para que a gente percorra um caminho de conversão, para que nos tornemos semelhantes a Deus. Então Jesus está dizendo assim: olha, abraçar o Evangelho é a gente ser como este fogo que vai purificando as coisas. E, portanto, a gente olha para o Evangelho e a gente sabe que ele vai trazer divisão. Não que o Evangelho, claro, vai trazer a divisão, mas vai haver muitos conflitos entre aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que quer dizer que Deus é dispensável neste mundo, né? Como mandaram tirar as imagens sagradas de Aparecida, não sei direito, né? Mas é fato público isto aí, né? Eles têm direito de mandar tirar e nós não temos direito de tê-las, né? É interessante estas coisas. E assim também como na igreja a gente vê como que uma implosão por dentro desta igreja, diante dos últimos fatos, entre aqueles que querem uma igreja do jeito de Jesus e aqueles que querem uma igreja conforme a sua moda, conforme o seu desejo. Que pena! Eu só queria lembrar assim, que atacar o Papa é atacar o próprio Cristo. Ele é vigário de Cristo. Ele está lá, não porque ele quis estar,
mas porque foi escolhido para isto. Percebe então, minha gente, o que este Evangelho está falando para nós? Parece que Jesus está lendo os fatos hoje e colocando diante de nós e dizendo assim: e você, como cristão, tem que tomar uma posição de acordo com o Evangelho. Ou tome uma posição contrária ao Evangelho e espalhe a divisão. E quem espalha a divisão na igreja, na comunidade, não está com Deus. Porque Deus não gera a divisão. Somos nós que geramos esta divisão. Então, os fatos que ocorrem no momento nos servem para a gente pensar, para a gente meditar e para a gente tomar uma posição muito firme em favor da nossa fé. Sendo esta igreja viva, que se preocupa com a vida, que se preocupa com a dignidade das pessoas, que não admite que o irmão seja explorado. Eu queria lembrar aqui Dom Helder Câmara, um santo de Deus, acho que ainda vão canonizá-lo também. Nós no Brasil não o conhecemos, ou muito pouco se conhece. Nos outros países todos conhecem, porque ele viveu no tempo do regime militar e ele foi calado. Foi calado. Mas ele, diante de tantas coisas que ele fez, e marcas que estão aí em muitas comunidades, ele está sepultado lá na Catedral de Olinda, né? Então veja bem, ele dizia: se eu der pão para os pobres, eu sou chamado de santo. Mas se eu falar da causa da pobreza, eu sou chamado de comunista. Agora, buscar a causa da pobreza é o que está no Evangelho. Percebe então quando Jesus fala que ele veio trazer o fogo, que veio trazer a divisão? Claro que Jesus, a palavra dele é forte, ele não veio dividir nada. É que nós queremos assumir uma posição que não é de acordo com o Evangelho. Volto a dizer, tantos fatos, infelizmente, tantos fatos, com afirmações tão precárias, tão gratuitas, e que vão gerando confusão no meio do povo. Por isso, eu como sacerdote acho que tenho que ter esta consciência de lembrar para você o caminho, a direção certa. Se queremos então ser esta igreja viva de Jesus, temos de abraçar o que ela está ensinando aqui e agora. É triste ouvir o que contraria ou afirmações que são simplesmente afirmações de ataque, né? Muito triste isto. Seja da boca do cristão, ou seja da boca até de quem está dentro da igreja mesmo. Que pena. Eu terminaria agora dizendo assim: Deus nos dá a oportunidade da conversão. E cada um de nós pode se recolocar no caminho de Deus. Pode abraçar de novo a vida com Deus. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus é muito, não dá para medir. Modo de dizer, é muito maior que nossas precariedades, que nossas incoerências. A misericórdia de Deus é muito maior que todos os pecados da humanidade.
Imagine então, meu irmão e minha irmã. Será que não vale a pena ser amado assim por um Deus? Ou veja bem, como que eu e você podemos ser amados assim por Deus? Por que então não amar a igreja? Sacramento do reino de Deus. Por que não olhar com amor esta igreja do Concílio Vaticano II? Por que querer ficar numa igreja que não se compromete com a vida e nem com a realidade de nossa história? Jesus andou descalço nas terras da Palestina. As crianças estiveram perto de Jesus. Os doentes estiveram perto de Jesus. Os pecadores estiveram perto de Jesus. Os abandonados, os desprezados estiveram perto de Jesus, porque Jesus acolhia a cada um deles. Jesus não nasceu no palácio, nasceu na periferia. E viveu na periferia do mundo. Por isso, temos de ser cristãos lameados por causa do trabalho, em favor da vida, do que ser uma igreja limpa, perfumada, mas descomprometida com a verdade de Jesus. Ser igreja é viver o Evangelho de Jesus. E é isto que Papa Francisco, Santo de Deus, está colocando para todos nós. Ele como vigário de Cristo e aquele que ocupa o lugar de Pedro. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos ajude a ser esta igreja bonita, esta igreja viva, e que aprendamos a olhar o Evangelho, para sermos de verdade também sacramentos do reino de Deus. Eu confio em nosso Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.